Boa tarde, né? Boa tarde para todos os colegas que estão presentes aqui e atendendo a um chamado nosso, né? E nós, da EA, agradecemos a presença de todos e estamos, né, cumprindo o nosso compromisso de trazer informações precisas e informações de cunho oficial, informações corretas. Então, o nosso compromisso é realmente esse, né, de trazer sempre informações de boa qualidade e, principalmente, nos assuntos iguais a esse, né, de saúde caixa, que tanto nos aflige, que, às vezes, nos traz algumas angústias, né, a gente fica sem saber, às vezes, os porquês de algumas atitudes ou de alguns atendimentos. Então, chegou a hora da gente esclarecer e trouxemos realmente a pessoa com quem pode trazer todas as informações de forma bem concisa, que o tempo dela também é limitado aqui, mas de cunho bem oficial e o que realmente acontece. Então, a gente agradece pela presença, não vamos delongar aqui, porque o assunto precisa ser debatido, né? E agradecemos a presença da Vanessa, que nos atendeu, que veio, do pessoal da GIPS, que está aqui conosco, do coordenador de saúde caixa em Brasília. Então, vocês vão ter a oportunidade de falar diretamente com o pessoal. Em nome da EA, como a Anita, presidente, não está presente, e nem o vice-presidente, o Dumont, que está acompanhando a mãe que está hospitalizada, aí me pediu, a gente está agradecendo a presença e estamos à disposição de vocês aqui na EA. Muito obrigado. Pediu o pessoal de trás, que talvez chegue um pouquinho mais para frente, aí o Adeir vai coordenar aqui a apresentação e passar para a Vanessa. Tá, gente? Obrigado, uma boa tarde. Bom, boa tarde a todos. O Nilton, né, fez o contato, dizendo que a Vanessa estaria aqui em Belo Horizonte na data de hoje para fazer uma reunião com o pessoal lá no prédio da Tupinambás. E, né, conversando com ele, ela se disponibilizou a vir até aqui, ficar 1h30 conosco, porque, né, como membro do GT Saúde, que sou e consultor aqui da EA, eu tenho muitas demandas, né, do Saúde Caixa. Ele falou, é o melhor momento para as pessoas esclarecer, saber tudo na própria fonte, né, que a Vanessa ela é a gerente executiva, né, do lado de Saúde Caixa, e estamos com o Bernardo aqui, que é o coordenador da Saúde Caixa, da GIPS aqui em Minas, e a Valéria, tem a equipe aqui que atende a GIPS, e alguma coisa do Saúde Caixa, porque hoje o Saúde Caixa, o atendimento dele, ele está a 0800, né, através da internet, ou seja, evoluiu uma forma de todo mundo ter um atendimento equânime, ou seja, não ter uma unidade que atende melhor ou pior do que a outra. A nossa aqui era referência no atendimento, a GIPS, e, inclusive, a experiência dela deve ter sido muito útil na hora que fez essa centralização. Com relação à apresentação, né, a Vanessa vai fazer essa apresentação aqui, e depois nós vamos abrir um espaço aí para questionamento, só que até para ficar assim, uma dinâmica melhor, as pessoas que quiserem fazer perguntas, levanta a mão e vai receber um papelzinho para se identificar e colocar o questionamento. Aquilo que for de interesse comum, ela vai estar resolvendo, explicando agora no momento, e aquelas coisas que for de caráter pessoal, né, ela vai estar pegando, depois passando para a GIPS, para dar um tratamento, porque aqui, infelizmente, não dá para a gente resolver questões pessoais. Então, vou chamar a Vanessa para fazer a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer ao Maurício, ao Aldeir, por abrir esse espaço aqui para nós, que é muito importante. Eu, então, me chamo Vanessa, sou lá da Gerência Nacional de Assistência à Saúde, e o que a gente veio fazer aqui na associação, a gente tem feito há alguns meses pelo Brasil afora, em conjunto com a GIPS. Tá? Então, que a gente está aqui com alguns colegas da GIPS que atendem vocês mais de próximo. E é fundamental essa proximidade. O que a gente quer? A gente quer transparência. A gente quer ser informação e não contra-informação, que é o que a gente acaba vendo aí
né, acontecer bastante. Então, a gente quer isso. Tá? Então, o objetivo aqui é a gente ser o mais transparente possível, é ouvi-los também. Vocês vão ver que algumas das melhorias que eu vou falar aqui, que foram implantadas, surgiram de reuniões como essas, principalmente em associação de aposentado, vou bastante na associação lá de Brasília, que é a que está mais próximo, e várias sugestões vieram, analisamos e implantamos, porque a gente viu que era pertinente. Agradeço, então, a vocês por estarem aqui, demonstrarem preocupação com o nosso plano esse que eu amanhã também pretendo ter quando eu me aposentar, espero me aposentar, né? Então, também quero levar. E a gente conduz, então, dessa forma, vou apresentando, e as dúvidas, as perguntas, sugestões ao final. Né? Primeira coisa, a gente vai trazer aqui cenários. Números do Saúde Caixa. Vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Alguém tem ideia de quantas consultas são realizadas diariamente pelo Saúde Caixa? Ou quantos exames são realizados diariamente? Então, essa tela aqui, a gente mostra grandes números, um dia no Saúde Caixa. São 720 autorizações prévias, são quase 29 mil exames realizados diariamente, são 188 mil pagamentos a prestadores, o que dá, em média, aí de 6 milhões de reais pagos diariamente para prestadores. Então, assim, é só para a gente ter uma dimensão, né, do que é o Saúde Caixa. 4 mil consultas por dia. Aqui a gente traz também um histórico, né, de onde surgiu o Saúde Caixa. Então, até 2002, a gente tinha o PAMES, que a principal diferença dele, né, com relação ao Saúde Caixa era que não havia uma mensalidade, tinha a coparticipação sem teto, né? Janice, que estava no Saúde Caixa há quanto? 30 anos? Você me corrige, viu? Se eu estiver errada. De 2002, a gente teve o PAMES Caixa, e o Saúde Caixa, no formato atual, a gente tem ele desde 2004. Uma questão importante também é que nós somos um plano de autogestão por RH. Né? Então, nós somos geridos por empregados, para os empregados. Diferente da CACI, que tem um CNPJ apartado lá do Banco do Brasil, o Saúde Caixa está dentro do é o CNPJ da Caixa. Aqui, a gente vê a representatividade do Saúde Caixa. Ele é o 29º maior plano de saúde do país. Tá? São quase 800 planos de saúde. Ele é o 4º maior plano de autogestão. Nós temos um total de 295 mil beneficiários, dentre eles são quase 63 mil aposentados. Nós temos uma rede credenciada de 24.500 prestadores. Nosso formato de custeio é o 70/30, né? A Caixa custeia 70% das despesas assistenciais, e os beneficiários custeiam 30% do total de despesas, e a Caixa custeia 100% das despesas administrativas. Algumas telas à frente, a gente vai abrir o que são essas despesas, tá? Informar. E aí, em 2018, a gente teve um total de 1,8 bi de despesa assistencial. Tivemos 154 milhões de despesa administrativa. E um provisionamento de quase 10 bilhões, que é aquele cálculo que a gente faz, né, um cálculo atuarial para o pós-emprego, né? Imaginando que todos nós, empregados da ativa, vamos levar esse benefício para o pós-emprego e trazendo isso a valor presente. Esse provisionamento no balanço da Caixa é de 9,9 bi. Era em dezembro de 2018. Aqui a gente faz uma prestação de contas das melhorias que foram implantadas no atendimento do Saúde Caixa. Como eu falei para vocês, eu não entendia por que a gente teve a criação de uma central de atendimento. Né? E eu não sei se todos sabem, mas a gente tem uma norma da ANS, que é o órgão regulador, que fala que as operadoras de saúde precisam atender 24/7, e emitir um protocolo. Tá? Então, a central ela foi implantada em julho de 2017,
Tivemos muitas dificuldades na implantação, eu estava do outro lado, mas como beneficiária eu também precisei. Tivemos dificuldade, e a gente vai mostrar aqui o que foi sendo feito ao longo aí desses 2 anos e como nós estamos hoje. Falando um pouquinho aqui do novo aplicativo do Saúde Caixa. Foi lançado recentemente, agora em junho. O aplicativo anterior era um aplicativo desenvolvido por um colega, por um empregado, não era um aplicativo corporativo. A gente já não tinha mais como fazer melhorias nele. Esse aplicativo que foi lançado, ele tem algumas novas funcionalidades, e a principal questão ele é um aplicativo que está como corporativo. Então, a gente tem muita coisa para entregar nele, que vai sair nas próximas versões. E uma questão bem bacana que foi implantada, demonstrativo financeiro, comprovante, né, das suas despesas, você consegue visualizar nele. Antes você tinha que olhar lá pela internet, hoje você consegue visualizar no aplicativo. A carteirinha, você tem ali na palma da mão. E outras entregas que serão feitas. O que a gente quer? A gente quer que o status de uma autorização prévia ou o status de um reembolso que foi solicitado esteja também na palma da mão de vocês, dos nossos beneficiários. E isso tudo já foi especificado, está na TI para ser entregue. Uma coisa bem bacana também. A gente está ouvindo o beneficiário. A gente não está tirando da nossa cabeça o que o beneficiário quer. Então, quando esse aplicativo foi lançado, a TI olhou os comentários dos beneficiários, ligou para alguns para tentar entender e para a gente poder priorizar isso para as próximas entregas. Então, é muito o que a gente fala de ir ao encontro da melhor experiência do nosso cliente, que são os nossos beneficiários. A gente também teve o lançamento do WhatsApp em maio agora desse ano. Todo mundo aqui tem o telefone do WhatsApp gravado? Levanta a mão quem não. Então, vamos gravar? Quem não tem? O que o WhatsApp faz? O que a gente faz? Quais são os processos que estão no WhatsApp? O WhatsApp tem atualização cadastral e processo de reembolso. Tá? E por que a gente lançou aí o WhatsApp? A gente tinha muita reclamação, não só de colegas aposentados, mas muito mais de colegas aposentados, da dificuldade, por exemplo, de iniciar um processo de reembolso no Auto-SC, que não é um sistema amigável. A gente sabe que não é. E aí eu vou falar também o que a gente está fazendo para isso. Né? A gente tinha reclamação de colegas que, por exemplo, não escutam, têm deficiência auditiva. Como é que ele falava na central? Ou colegas que têm deficiência visual, como que era difícil fazer uma atualização cadastral, um pedido de reembolso. E, com base nessas reclamações, a gente viu que isso era um processo que precisava ser priorizado. Então, a gente priorizou esse processo, foi entregue e está sendo muito elogiado. Então, é uma questão muito assim, de acessibilidade. Tá? Então, foi uma entrega muito bacana. Vocês podem e devem utilizar o telefone 61. Vocês querem anotar? Brasil inteiro. Desde maio está no Brasil. É porque ele foi lançado por ondas. De 15 em 15 dias, a gente colocava uma nova região. E desde maio, 9 de maio, ele está no Brasil inteiro. Então, pode... se já tiver alguma coisa para fazer, pode pedir. Carteirinha pode pedir por aqui. Vai na hora. Então, assim, é muito bacana. Tudo que está vinculado a cadastro e reembolso. 61-99186-5878. 61-99186-5878. Não, esse telefone não está. Mas é uma melhoria que a gente vai fazer. De você clicar lá e já abrir o WhatsApp, né? Não, calma. Vamos lá. Gente, aqui a gente tem a nossa central de atendimento, na verdade, o 0800, porque a central de atendimento ela tem todos esses canais. O 0800, já falei, né, da questão normativa da ANS. E o que a gente pensa? Isso aqui, gente, 24 horas, 7 dias por semana.
Às vezes, quando as pessoas falam, mas a Gips era melhor, a gente tem que ver um colega que tinha necessidade de algum atendimento durante o fim de semana. Se esse colega, à noite, se esse colega tivesse o telefone do gerente filial, do coordenador de algum colega da Gips, ele até podia resolver o problema dele, mas não é a maioria. Então, a central de atendimento foi um ganho muito grande para a gente, para nós beneficiários, né? Então, assim, tivemos aí uma curva de aprendizado, de melhorias que precisaram ser feitas, mas que hoje está estável, tá? A gente tem também a página do Saúde Caixa, que lá você pode abrir uma reclamação. Se você tem algum protocolo, uma reclamação, uma solicitação que não foi respondida no prazo, ou que você não se satisfez com a resposta, você pode abrir uma reclamação nesse canal Reclame Saúde Caixa, que ele está tanto na página da Central quanto no 0800, e essa reclamação vai ser analisada por um empregado Caixa. Tá? 98% das nossas reclamações nesse canal são respondidas em menos de 5 dias úteis. E o que é uma coisa muito importante que eu quero pedir a todos e que eu venho pedindo em todas as reuniões que a gente faz, para que vocês divulguem esse canal, gente. Eu acho que a gente tem que gostar de reclamação, porque reclamação é algo que a gente tem de graça e é uma oportunidade da gente melhorar o que está ruim, né? Claro que algumas não vão ser pertinentes, mas muitas outras são pertinentes. Só que o que a gente pede? Que as reclamações sejam primeiramente feitas aqui dentro do nosso Saúde Caixa. Vou mostrar ali na frente para vocês a quantidade de reclamações que a gente tem no órgão regulador, o valor de multa que a gente paga, né? E como isso é ruim para o plano. Não é uma questão de que não se reclame. O que a gente pede é, primeiramente, usar os nossos canais internos. Tá? Porque a consequência vai reverter para todos nós. Né? Aqui é uma coisa também que a gente precisa desmistificar. Sempre, todo dia, chega alguém em mim e fala, Vanessa, o prestador, o médico pediu uma autorização prévia e falou que o Saúde Caixa demora 21 dias úteis para autorizar. Aqui são números que a gente traz. Tá? Então, hoje, as nossas autorizações prévias, 87% são respondidas em até 5 dias e 94% em até 10 dias. Os nossos reembolsos, nossos pedidos de reembolsos, são analisados em 6 dias. Tá? Inclusive, o reembolso ele é um indicador da nossa ferramenta de mensuração, é um dos indicadores das gerências de filiais de gestão de pessoas, está lá na nota deles, então é algo que eles sempre estão olhando, e que, né, o olhar é bem assim para não perder ponto, né, e o prazo médio são 6 dias, em que pese o prazo normativo ser em 30 dias. Tá? Questão de autorização prévia, gente. A gente sabe de uma falha que a gente tem e que está em correção. O que é? Hoje, a gente tem alguns canais para pedido de autorização prévia. A gente tem o AutoSC, tem o Fale Conosco, que geralmente o beneficiário pede ali. E a gente tem o autorizador, que é uma ferramenta para o prestador pedir. Cerca de 80% das autorizações prévias hoje são solicitadas diretamente pelo prestador. Porém, o beneficiário ele não tem acesso aos status desse processo. Então, a gente tem muita reclamação no seguinte sentido. Olha, o prestador pediu uma autorização prévia no dia 30/9 e até hoje o Saúde Caixa não respondeu. Muitas, quando a gente vai olhar, ou o prestador não pediu, ou a nossa auditoria médica respondeu, informando, né? Olha, está faltando o relatório médico disso, está faltando tal coisa, tal documento, e o prestador não devolveu. Então, o que é importante? Primeira coisa, o prestador falou que pediu, peça o protocolo. Que aí, com esse protocolo, a gente consegue identificar se pediu, quando pediu e qual o status. A central consegue dar essa informação. E o que vai ser entregue? Uma forma de vocês acompanharem o status desse processo. Tá? Que é isso que a gente quer para dar transparência. Porque hoje, esse é um dos motivos mais reclamados, a autorização prévia. Não porque a gente não esteja concedendo no prazo, mas porque o beneficiário está vendido, ele está sem a informação correta.
Tá? Uma coisa muito boa também, que foi implantada agora, são as nossas auditorias médicas. Nós temos 9 auditorias médicas que hoje funcionam 24 horas, assim como a central. Então, esse prazo aqui, esse percentual respondido em menos de 5 dias, ele vai crescer, porque hoje as auditorias são 24 horas. Aqui a gente também traz dados da central de atendimento, que são os tempos, né? Então, isso aqui são números do primeiro semestre de 2019. Tempo médio de espera até falar com o operador, 1 minuto e 3 segundos. Tempo médio de atendimento ao beneficiário, é o tempo que ele fica em linha com o operador, 8 minutos e 46. Taxa de abandono no primeiro semestre, 4%. Essa taxa de abandono, na implantação da central, chegou a 50%. Então, assim, foram grandes avanços que foram sendo realizados para que a gente chegasse a esses indicadores aqui. Tá? Então, vocês podem e devem utilizar a central. Quem utilizou lá no passado, teve uma experiência negativa, tente de novo, gente. Aqui a gente traz a quantidade de atendimentos que foi feito na central em agosto desse ano. Tivemos 104 mil atendimentos, o canal telefônico é o mais utilizado. E aqui a nossa quantidade de reclamações naquele canal que eu falei para vocês, o Reclame Saúde Caixa, foram 966. E o que é importante? Essa quantidade ela representa menos de 1% da quantidade total de atendimentos. E o que eu quero falar com isso? Tá bom? Não, eu gostaria, eu persigo que seja 0 reclamação, porque a gente está falando de saúde, né? Então, a gente tem que perseguir o ótimo, mas não está ruim. Então, isso aqui dá um panorama para a gente de que, apesar da gente ter 104 mil atendimentos, a quantidade de reclamações é inferior a 1%. E aqui é o que eu falei que ia mostrar para vocês, né, do nosso ranking ANS. Saúde Caixa, em 2018, ele figurou por alguns meses como o primeiro lugar do ranking da ANS, como plano de saúde mais reclamado. Apesar de sermos uma operadora de autogestão por RH, na avaliação da ANS, a gente é avaliado assim como todos os outros planos. Tá? Então, a gente é avaliado como uma Unimed, como um Sul América, Mil, estamos ali no mesmo patamar para a ANS. E aí ficamos, durante muitos meses, em primeiro lugar. E aí, primeiro lugar, quer dizer que é o mais é o pior. Esse aqui é o ranking que a gente quer, esse é o ranking que a gente quer estar lá embaixo. Tá? E aí, eu não sei, mas eu, pelo menos, jamais acho que o Saúde Caixa é o pior plano. Quase 800 planos, na ANS, na visão da ANS, foi isso que a gente passou, que nós éramos o pior plano. Mas por quê? Não quer dizer que todas as reclamações que vão na ANS são procedentes. A ANS ela avalia a quantidade de reclamação, a quantidade de reclamações, comparando aqui com outro ranking que a gente também conhece bastante, porque estamos numa instituição financeira. Ranking Bacen. Banco Central, ele avalia a quantidade, ele não avalia a quantidade, ele avalia se a reclamação é procedente ou improcedente. E aí, com base nas procedentes, ele monta o ranking. A ANS avalia a quantidade. O que acontece aqui? Das reclamações... Das reclamações registradas em 2018... tivemos 1.103 registradas diretamente na ANS, no ano de 2018. 1.027 reclamações foram arquivadas após a resposta da Caixa. Quer dizer que nenhuma dessa o beneficiário tinha razão? Não, não quer dizer isso. Quer dizer ou que ela era improcedente, ou que a Caixa, na sua resposta, resolveu o problema ali que o beneficiário estava apresentando. Ou seja, 93% das reclamações foram arquivadas. Então, a gente teve aí 7% de reclamações que gerou um auto de infração, um processo que gerou multa. Tá? Então, ano passado, em 2018, nós pagamos quase 5 milhões de multa.
tá? De reclamações. Uma multa na ANS começa com 66 mil. Tá? Independente, né, do que foi apresentado, é entre 60 e 66 mil a multa. Aqui em 2019, até agosto, a gente tem 570 reclamações e 427 foram arquivadas após a resposta da Caixa. Então, aqui é um pedido. Hoje, no ranking da ANS, que a gente ficou por muito tempo em primeiro lugar, a gente está em 15º lugar, e a gente quer ficar lá atrás. Então, pedido, para a gente ser multiplicador dessas informações, para quando, num grupo de WhatsApp, a pessoa perguntar, olha, como é que eu faço com isso e tal, vocês falarem, gente, liga na central, utilizem os nossos canais, porque é um papel. A GESAP, a GIPES, ela faz esse papel de comunicação, mas a gente não consegue atingir 295 mil beneficiários. Então, a gente pede que vocês sejam multiplicadores dessas informações. Aqui a gente vai falar um pouquinho de uma ação que foi... Quer falar? Por favor. O Bernardo, gente, ele é o coordenador aqui da GIPES. Não sei se todo mundo conhece, vai complementar. Tudo bem, gente? Boa tarde. Alguns de vocês eu já conheço, estou vendo algumas caras conhecidas, mas só fazer um comentário sobre o que a Vanessa falou no slide anterior. Posso voltar, Vanessa, se você me permite? É bom que você bebe uma água. Lá atrás, a Vanessa citou a questão do reclame. E aí, para a gente da GIPES, é muito importante, para que a gente possa atender todos vocês, o entendimento desses dados em relação ao próprio reclame e o que ele representa para a gente. Hoje, talvez, quando você faz uma solicitação, você não consegue entender tudo que tem por detrás do plano para que o seu atendimento aconteça. Nele existe a participação da GIPES, existe a participação da GESAP, existe a participação da Central, existe a participação da auditoria, existe a participação dos mais de 24 mil prestadores, dependendo de onde você solicitou o seu pedido. Então, em meio àqueles 100 mil contatos que acontecem mensalmente ali, eventualmente pode ser que, por algum motivo, o seu atendimento não aconteceu ou não aconteceu da maneira que deveria ter acontecido. Aqui a gente vê nitidamente quais são as implicações, mais à frente a Vanessa vai detalhar, dessa reclamação fora, quando ela é feita junto à ANS, porque, por vezes, a gente, quando não se sente atendido, pensa que o plano tem com a gente um descaso, um sentimento de não interesse, o que acaba não sendo verdade, porque nós estamos num ambiente um pouco complexo, dados os números que a gente tem aqui para atender. Nós somos hoje uma operadora considerada aí quase que de grande porte pelo volume de beneficiários que nós possuímos. E o Reclame, que é a ferramenta que está disponível a todos, gente, é importante frisar, é uma ferramenta onde nós, especificamente empregados da Caixa, sejamos nós da GIPES, da Central, ou até mesmo das outras áreas da GESAP, da CEPES, respondem a sua demanda em até 5 dias úteis. Então, você está com um problema, fez uma solicitação, registrou um pedido, esse pedido não aconteceu conforme deveria ter acontecido. E aí você está insatisfeito, e é normal que esteja, e está correto que esteja, e isso tem um grande valor para a gente trabalha diuturnamente para que a sua reclamação seja resolvida. E lá nós temos números aqui que praticamente todas as reclamações são respondidas em 5 dias úteis. Então, em meio a todo esse número, em todo esse contexto, em todo esse cenário, onde uma reclamação fora, junto ao órgão fiscalizador, nos coloca numa situação tão diferente do que deveria ser, um reclame vai resolver o seu problema. E é importante que você divulgue isso para as pessoas que usam o plano junto com você, para todos os seus colegas, e vai fazer com que tudo aconteça da maneira que deveria ter acontecido inicialmente. Então, é só para conectar essa questão de que nós tivemos esse número de reclamação, isso reflete que, em algum momento, ou o beneficiário não foi satisfeito, ou o atendimento não aconteceu. Mas, não necessariamente, a gente quer que esse número venha para cá, a gente quer que ele venha para o reclame, porque, como a gente vai ver mais à frente, esse é prejuízo não só para o Saúde de Caixa, mas para todos nós, que participamos dele ali financeiramente todo o tempo. Tá bem? Até com relação a esse gancho aí, né, falando um pouquinho de reclamações que a gente identifica, a gente vê muita coisa que, às vezes, está fora do rol da ANS, não há cobertura nem pela própria ANS, obrigatoriedade pela ANS, nem pelo rol do Saúde Caixa, um rol que é muito mais extenso do que qualquer outro plano, é muito mais extenso do que o rol obrigatório da ANS. Hoje a Valéria estava falando, por exemplo, reembolso de aparelho odontológico. Que plano, que operadora de saúde que faz isso? Eu não conheço. Então, a Caixa tem um rol muito, o Saúde Caixa tem um rol muito extenso. Porém, tem situações, por exemplo, que o médico solicita uma medicação para um tratamento que, às vezes, não está nem liberada pela Anvisa.
entendeu? E ele não fala, e aí, se não está liberado pela Anvisa, não tem respaldo, aquilo ali está em experimento. A gente não pode custear, porque qualquer coisa que venha acontecer com o paciente, no tratamento, ele pode, inclusive, depois judicializar contra o plano, pedindo algum tipo de dano, ele ou a família. Então, assim, tem muito pedido de medicamento off-label, que são esses medicamentos que não têm registro ainda na Anvisa, e, por consequência, na ANS, e que o beneficiário, às vezes, naquela situação, muitas vezes o médico não expôs para ele que é um tratamento experimental, ele abre reclamação. Ele judicializa porque ele quer que o plano custeie 100% do tratamento dele. E aí, essa questão. Tem o outro lado também, que eu estou colocando aqui, é só um exemplo das coisas que ocorrem, né, que eu estou colocando, e que a gente não pode custear. Tá? Bom, essa aqui, saúde caixa ativo. O nosso intuito com a central de atendimento não é simplesmente ficar ali atendendo. A gente quer surpreender os nossos beneficiários, né? E aí a gente começou a ver algumas reclamações. Essa aqui, especificamente, foi numa reunião como essa que me trouxeram, e viu o que a gente pode implantar que seja de uma forma proativa, que a gente não dependa do beneficiário. E aí a gente implantou o saúde caixa ativo, vem implantando. Tá? Uma reclamação, a gente viu que, com a mudança, a alteração recente do normativo, a gente tem ali um prazo para inscrição do dependente, a inscrição como pensionista. Tá? Então, lá no normativo está que ele tem 60 dias para isso. E aí, muitos dependentes, gente, não sabiam, apesar da norma ser pública, está na página da central e tal. Vamos combinar, né? Não é todo mundo que tem esse acesso. Tivemos lá alguns casos de pessoas que falaram, poxa, não sabia e tal, não acompanhei o prazo. A gente viu, inclusive, que algumas pessoas, né, tinham até perdido o plano por conta disso. E não é a nossa intenção, de forma alguma, tirar essas pessoas do plano. Então, assim, até por uma questão de transparência e humanidade, a gente vai ver qual é a forma que a gente tem de saber que houve o falecimento e entrar em contato com os dependentes dessa pessoa. Então, a gente conseguiu, junto à área lá do social da Caixa, um arquivo que vem mensalmente do INSS com todos os óbitos. E aí, ali a gente consegue pegar, extrair quem são os titulares e entrar em contato com o familiar dele, que está inscrito como dependente. Para isso, importante, a gente precisa do cadastro atualizado, porque se a gente não tem telefone, e-mail, a gente não vai conseguir falar. A gente entra em contato, explica para ele que ele tem direito ao saúde caixa e que ele tem um prazo, que, apesar de estar aqui de 60 dias, a gente está alterando para 120 dias, porque a gente sabe que o INSS, né, não é tão rápido. E aí a central já está orientada também a aceitar os documentos dentro desse prazo de 120 dias. Mas é uma ação que leva transparência, e, mais do que isso, leva humanidade. Né? Que a gente, num momento como esse, a gente se mostra do lado da pessoa que perdeu um ente querido. Tá? Da mesma forma, a gente também está fazendo ação para os titulares que têm filhos dependentes a partir de 24 anos, né, vão fazendo 24 anos, pelo último ACT, eles perdem o direito ao saúde caixa. A gente também entra em contato com esses titulares, informando que, na data tal, o filho completa tal idade e que ele perde o direito. E a gente já oferece ali a carta de portabilidade. Então, as pessoas têm vindo elogio e falam, poxa, que bacana. Aí tem gente que reclama também, tem gente que fala assim, quer me ver longe mesmo, está até oferecendo carta de portabilidade. E não é. A verdade é para que a pessoa não fique sem esse respaldo, que muitas vezes ela nem fica... Porque, assim, plano de saúde é que nem habilitação, né, gente? A gente só vê quando é parado uma blitz. A gente só usa, né? A gente só vai ver que está ali com uma carteirinha vencida quando precisa. Né? Então, aqui é a mesma coisa. A gente também entra em contato com esses titulares. E processo de renovação de pais, também. A gente tem um prazo normativo que a pessoa tem que solicitar de 3 em 3 anos a renovação do dependente indireto. Também entramos em contato informando que vai vencer e informando qual é a documentação necessária. Tá?
Falando um pouquinho aqui de ação de prevenção, a gente tem um convênio com a Gympass. Quem conhece pode levantar a mão. O que é o Gympass? Só você? Não, vocês não valem, né? Aqui da Gympass não vale. Você não conhece? Volta. Não. Vai até 27, quem já tinha 24 em 31/8/2018, tá? Aí bem lembrado, Emerson. Isso mesmo. Quem já 27 anos, quem já tinha 24 anos numa determinada data em 2018, 31/8. Quem não tinha os 24 anos, a partir daí fez 24 anos. Tá? Então, a gente ainda tem alguns beneficiários que estão entre 24 e 27 anos. Tá? Menor sob guarda tem que... Dani, sabe? A gente... Eu acho que é 21. Mas a gente confirma como é que está no normativo. Você depois... Tá. Então tá. Ok, Emerson? Porque o quê? Que foi? Isso foi uma discussão, né, com a Contraf, né, tá no acordo coletivo. Vai muito na questão, gente, de sustentabilidade do plano, que é o próximo assunto que a gente vai falar já, né? Então, mas não foi nada unilateral, não foi algo feito pela Caixa, foi algo discutido. Sustentabilidade. Tá? Bom, então aqui o Gympass. O que é? O Gympass, a gente só tinha uma pessoa que conhecia. Gympass é um convênio, é uma plataforma, um pool de academias, que a gente paga ali a partir de R$19,90 para fazer atividades em qualquer academia que esteja naquela relação, que seja credenciada ao Gympass. Então, a gente tem não só academia de musculação, a gente tem hidroginástica, tem yoga, tem várias atividades físicas, são atividades físicas. Tá? E a Caixa assinou esse convênio no ano passado, abrangendo os empregados da Ativa. E aí a gente viu que também precisava, né, colocar isso também para os beneficiários do Saúde Caixa, porque é uma ação de prevenção, que ela tem impacto direto na sustentabilidade, na redução de custo do nosso Saúde Caixa. E aí, recentemente, há 2 meses, a gente estendeu esse benefício para todos os beneficiários do Saúde Caixa, tá? Sem custo nenhum, nem para a Caixa, nem para o Saúde Caixa. Outras instituições estão assinando esse convênio, mas pagam por pessoa cadastrada, enfim. E para a Caixa não há custo nenhum. Para o beneficiário, você paga um valor muito menor, pode frequentar diversas academias, você não precisa se fidelizar numa academia, tá? E aí, enfim, né, fazer diversas atividades físicas sem ter o custo com cada uma das academias. Tá? Mais informações, direto lá na página da Gympass, gympass.com/caixa. Só atenção aí com /caixa, que aí vocês vão ser direcionados lá para o convênio. Ok? Gympass, www.gympass.com/caixa. Também, desculpa, dependente, tá? Aí é um cadastro para cada, né? Então, para dependentes também. Bom, aqui a gente vai entrar nas perspectivas e sustentabilidade. Aqui é só uma demonstração como é que funciona, né? Receitas e despesas no Saúde Caixa. Como é que é composta, né?
As receitas, eu não estou conseguindo, é o... Eita, tirei, pronto. As receitas são compostas pela parte da caixa, que são 70%, e pelos nossos 30%, que é composto de mensalidade e de coparticipação. As despesas são compostas pelas despesas assistenciais e pelas despesas administrativas. Aqui, a gente mostra uma segregação dos custos assistenciais de 2018. Lá no início, a gente falou que esse custo, em 2018, foi de 1,8 bilhões. Despesas assistenciais é tudo aquilo que a gente paga, né, para prestadores, são os procedimentos que a gente realiza. E uma coisa que as pessoas se surpreendem é porque muitas acham que o que a gente mais paga de despesa assistencial é o honorário médico. E aqui a gente mostra que não. Em 2018, cerca de 50% do que foi, 60% do que foi gasto nos custos assistenciais correspondem material hospitalar, exemplo, seringa, equipo, catéter, serviços de diagnóstico, raio-x, tomografia, medicamento hospitalar. Então, medicamento, que às vezes a gente entra num pronto-socorro e a gente toma ali. Então, essa é a maior parte dos gastos assistenciais. Aqui entra muito a questão de pronto-socorro, né, gente? Quando a gente vai num pronto-socorro, muitos prestadores querem sair fazendo tudo quanto é exame, né? Você fala que está com uma dor de garganta, vai fazer uma tomografia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que questionar, porque é aqui onde os hospitais mais ganham. Então, pronto-socorro é como se fosse uma torneira aberta. A gente não tem controle. A pessoa entrou no pronto-socorro, dali o que o prestador falar que tem que fazer, vai fazer, e depois a gente acaba que não tem como contestar. É isso mesmo. Né? Então, assim, o ideal, sempre que possível, é a gente, né, fazer uma consulta eletiva, é a gente agendar com o médico. Isso sai muito mais barato do que uma entrada no pronto-socorro. Por isso, o que o prestador falar ali que precisa, ele vai, né, vai colocar, às vezes vai internar, e a gente não tem controle. O controle é pós, mas depois que o serviço foi realizado, como é que a gente contesta? Então, aí entra muito a questão da gente, como beneficiário, da gente questionar. É a mesma coisa da gente chegar lá e pedirem para a gente assinar uma guia em branco. Então, assim, gente, a gente não assina cheque em branco. A guia é a mesma coisa. A gente tem que assinar aquilo de procedimento e denunciar esses prestadores. Na central de atendimento, você pode colocar essas condutas para que a gente possa averiguar. Tá? Uma coisa é eu assinar um papel em branco. Tá? Agora, falar que é a mesma coisa, eu questionar um procedimento que um médico manda eu fazer, eu não tenho competência para isso, não. Minha saúde que está em jogo. Tá, mas aí a gente entra na questão. Você vai com uma dor no pé, ele pede um exame para a cabeça. É absurdo, mas acontece. Eu questiono, aí vai de cada um. Tá? Por isso que entra a questão da conscientização. Mas vai de cada um. Aqui no Brasil, a gente tem, aí é cultura. A gente tem a cultura de que o médico que pede mais exame é o médico bom. E não é assim. A gente tem que mudar, mas a gente tem que mudar, inclusive, a nossa forma de remuneração dos prestadores, para que a gente tenha como identificar o médico que tenha menos retorno, porque esse foi efetivo para o paciente. Mas aí entra uma questão que não é um problema do saúde caixa, é um problema da saúde no país mesmo. A gente precisa evoluir para isso. Tá? Ok?
Ô, Léo, a gente que está ali no dia a dia vivenciando isso, né, e demais colegas, esse é um ponto que é de mercado. Hoje, muitas instituições que nós, quando vamos lá sermos atendidos, porque temos um problema de saúde, não sabemos julgar e, às vezes, não temos muita referência, mas elas ganham não por nos atender ou cuidar daquilo que nós temos, que é a nossa saúde, mas, muitas vezes, para poder dispensar em nós medicamentos, diagnósticos e materiais. E aí, como que o beneficiário consegue se defender disso? É como você falou, muitas vezes a gente não vai ter essa segurança, essa convicção. Mas é importante entender que o que importa é como eu estou sendo tratado e qual é a conduta desta instituição em relação à minha saúde, à minha despesa, né? Verificar ali se o que importa mais não é o dinheiro, e sim a sua saúde. Porque, às vezes, vende-se uma coisa, mas lá dentro vende-se outra. Aqui, numa instituição de Belo Horizonte, que eu não posso dizer o nome, recentemente nós tivemos uma situação delicadíssima, onde um beneficiário relatou. Não podemos, é por questões éticas. É verdade. Tem. Sim, mas não funciona assim, porque o beneficiário não autorizou. Não, talvez você não tenha entendido bem. Inclusive, é o ponto que eu ia chegar. Hoje nós temos quase 300 mil beneficiários. E um instrumento importante que nós, beneficiários, temos para poder verificar o que aquilo que está sendo gasto conosco é o nosso demonstrativo mensal de despesa. Sim, esse é um ponto importante, mas outro ponto importante é que você acompanhe as suas despesas. E isso é importante porque pode ser que lá você tenha despesas que não são devidas. Sim. Qual que é o nome do senhor? Desculpa, qual é o seu nome? João, seu João. O senhor está certo, mas a gente tem situações e situações. O que eu estou colocando aqui é que fiscal do plano somos todos nós. Somos todos nós, um ponto. Tá? Então, isso nós somos. A depender da situação, questione. Se você não quiser questionar, aí vamos lá. É o que eu estou falando. Entra na central depois e fala, olha, identifica. Então, são questões. Não. Vamos lá. O hospital, esse que o Bernardo pode até contar o caso aqui, a gente está tomando todas as medidas para que, enfim, para reverter aqui, né, para apurar o que a gente verificou. Só que, assim, por uma questão assim, de ética, a gente não tem nem ainda a oficialização para o hospital, a gente não vai abrir o nome do hospital aqui. Gente, aí é aquela questão, a gente coloca aqui, vai judicializar, não é o caso, tá? A gente não vai fazer isso, até porque judicializa contra o plano. Vamos lá, a gente está falando em nome do plano, a gente não vai expor aqui, tá? Nunca eu conferi nada, nunca. Agora, o que eu estou vendo? Hoje nós estamos tendo uma ferramenta aqui que a gente pode amanhã fazer uma auditoria em cima do que me atenderam. Eu nunca mesmo, nunca. Desde 74, que eu entrei para a Caixa, até hoje, nunca conferi. Agora nós temos uma ferramenta. Então, a partir dessa ferramenta, nós podemos ser auditores em cima das instituições. É isso. Eu acho que está dando a ferramenta para nós. Né? Aí... Como é que é? Tá. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazendo informação para isso, para possibilitar. Não é exigir que vocês façam. E se eu falei isso, desculpa, então, que eu me comuniquei mal. Tá? Mas não é isso. Agora, quando eu vou num hospital
que me fala que eu tenho que assinar uma guia de medicamento. Se eu vou no pronto-socorro, eu falei, mas eu nem tomei medicamento ainda, nem sei se eu vou tomar, e geralmente eu não tomo, eu não assino. E o hospital não deixa de me atender por isso. Entendeu? Então, é isso. A gente tem aquela questão. No caso de pronto-socorro, a auditoria é posterior. Depois, para questionar, gente, é muito mais difícil. Fazer com que, quando a gente precise de algum atendimento, a gente vá primeiro ao médico, em vez de procurar o pronto-socorro. Você falou. Se possível, gente. Se possível. Se possível. Não, sim, claro. Se eu estiver passando mal, eu corro para o hospital. Vou até fazer uma propaganda aqui. Não vou fazer, não. Eu corro para o hospital e me viro. Mas, em princípio, você, né, se programa, vai, liga para o médico, para a secretária dele, pede consulta, etc, etc, etc. Ele pode marcar para daqui uma semana, para daqui um mês, para daqui um ano. Se for dentista, daqui a 1 ano e meio. Dentista? Dependendo do dia. Eu estou falando no meu... A gente fala sempre do caso que a gente vivencia, né? Eu morava em Juiz de Fora. Então, lá conhecia a cidade de Rega. É razoável, mas todo mundo se conhece, muita gente se conhece. Aqui em Belo Horizonte também, muita gente se conhece. Então, a gente vai... Eu mudei para cá agora... Eu comecei na Caixa aqui, em 79. Depois, eu voltei agora. Fui gerente em vários lugares. Voltei agora em abril para cá. Bom... Aí eu estou me reconduzindo. Eu tenho uma certa facilidade, graças a Deus, porque tem um irmão que é médico aqui, e eu mostro para ele uma listagem, ou ele me ajuda, ou ele me indica. Então, eu estou com dificuldade assim até a colega aqui me orientou hoje aqui, ó, minha esposa precisa fazer um exame, ela falou assim, não, procura a clínica tal. Tem alguma ferramenta, eu queria chegar nisso, tem alguma ferramenta que você possa fazer para facilitar esse acesso das pessoas, de nós que precisamos, para poder ter acesso a esse atendimento? Tá, você está falando... Desculpa eu tomar o tempo aí. Não, ok, mas essa pergunta foi ótima, tá? Porque acontece mesmo. Falando especificamente de você tentar agendar e não conseguir, porque o médico, às vezes, tem agenda para daqui a um mês, um ano, enfim, é isso, né? Central de atendimento. Em fevereiro desse ano, a gente criou uma célula que a gente chama de Célula de Garantia de Atendimento. Janine participou dessa criação, né? Aposentou, mas deixou o dedinho dela lá. E a Célula de Garantia de Atendimento. Quando você tem alguma dificuldade de encontrar um prestador, você liga na central de atendimento, a central vai verificar qual que é o melhor período para você, ela vai entrar em contato com qualquer prestador da rede credenciada na tua região, aí não é com o prestador da tua escolha, é aquele que tiver disponibilidade. E aí ela vai entrar em contato, te retornar com o horário marcado, data e horário marcado. Tá? Isso também foi uma entrega recente, porque é um problema. Então, isso acontece demais hoje com o credenciado. Ah, mas eu vou pagar. É na hora, tem a vaga. Ontem, né? Tem mas vaga. Acontece. Então, a central de atendimento faz esse papel para exame, para consulta, para o que você precisar. Usa lá. Se não funcionar, você aciona o Bernardo, que ele vai me falar. Vanessa, me dá um minutinho só. Gente, quem for fazer alguma pergunta, por favor, levantar a mão para a gente levar o microfone, porque está sendo transmitido. E se falar sem microfone, não sai nada na transmissão, ok? É que, às vezes, você procura marcar uma consulta e a resposta é assim, está credenciado lá no Saúde Caixa, né? Está lá na lista. E aí o profissional fala, não estou recebendo mais novos clientes. Isso aconteceu já algumas vezes. Tá. Isso é errado. Só que como é que a gente fica sabendo disso, gente? Se vocês reclamarem. Tá? Então, a gente precisa que utilize os canais e fale, informe qual é o profissional. Eu não sei se vocês... Provavelmente vocês não sabem. Quem acompanha aí o Facebook, tem um grupo de usuários do Facebook que vira e mexe, né, postam reclamação, às vezes elogio, que a gente também recebe elogio, não é só reclamação não, tá, gente? Postam reclamação e depois a pessoa entra lá e fala, olha, entraram em contato comigo do Saúde Caixa. Não sei se vocês já viram. A gente faz
essa análise diária de tudo que é postado ali naquela página. Hoje, a gente tem uma posição de não ter um canal oficial do Saúde Caixa nas redes sociais. Por quê? Porque ali expõe, né, gente, as pessoas, e acaba misturando política, enfim. Mas o que a gente implantou? A gente olha as reclamações lá, a gente abre uma ocorrência e entra em contato com aquela pessoa. Quando a gente fez isso, várias das reclamações que eu via, que eu também acompanho, eram pessoas falando, olha, meu prestador, meu médico falou para mim que não está recebendo pelo Saúde Caixa. Meu médico falou isso. Gente, a gente entrou em contato com vários beneficiários. Passa o nome do médico? Passa? Passa não. Não. Então, é só isso. A gente fica sabendo, a gente tem como agir se a gente tem informação. Por isso que a gente precisa que seja levada pelos canais oficiais, tá? Eu não estou aqui fazendo uma propaganda do Facebook, não. Levem para os canais oficiais, tá bom? Desculpe. Igual existe o conselho de usuários, por que não ter o conselho de credenciados? Porque o negócio não é a gente ficar dedurando, denunciando, delatando, o nome da moda que tiver, tá certo? Não é esse o problema. O médico, por exemplo, que fala que não tem mais, não está recebendo novos. Beleza, eu falo com você vai lá e descredencia, tá certo? A situação pior. Aqueles colegas que ele atende vão ficar prejudicados, às vezes é um bom médico, tá certo? Não é essa a solução. Por que o cara não está atendendo? Tá certo? Por que não está se credenciando médicos bons? Tá? Eu acho que essa é a questão. Sabe? Não é a questão de mandar para cá, mandar para lá. Desculpa, Léo, opinião. não, mas é isso. Léo, né? Léo, a gente não tem essa ação de pegar por uma reclamação a gente descredenciar, porque a gente não quer que piore. Então, é feita uma avaliação, isso é feito pelas JIPs. Então, a gente, assim, é feito de uma forma cuidadosa. Por uma questão dessa, o que vai ser feito? Vai ser conversado com o profissional, porque a gente tem um contrato, gente. Ele tem que obedecer ali o que está no contrato. Às vezes, o que acontece? O cara quer chamar paciente, chega um momento que, para ele, não compensa mais atender, né? Planos de saúde não é o Saúde Caixa. De uma forma geral, ele prefere atender particular, mas ele continua ali credenciado para que seja a porta de entrada para outros procedimentos, não é isso? Então, assim, isso a gente não pode aceitar. Aí, a gente não vai descredenciar. A gente vai averiguar, vai ver se tem outras reclamações, entendeu? A mesma coisa, Léo, o que a gente tem identificado? Que tem profissional que incita o beneficiário a abrir a reclamação na ANS. Esse profissional é parceiro? Não é. Nesse caso, a gente vai tomar uma atitude mais drástica. Tá? Então, isso a gente já tem identificado quando são hospitais. A gente fala direto com o hospital e fala que o prestador dele teve uma atitude que não é condizente com a nossa parceria, com o nosso contrato. Isso a gente tem feito. Mas, assim, as situações vão ser avaliadas. O que a gente precisa é fazer chegar. Tá? Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Foi essa a colocação. Deixa eu te perguntar. Você falou que nós estamos em torno no Brasil aqui de 800 planos aí, né? E que nós somos 29º. Agora, eu tenho visto, assim, com outros aí que já eram, entendeu, credenciados, e hoje não é mais. Aí fala, por quê? A remuneração está muito baixa. Aí a minha pergunta para você, em termos dos 800 planos, em termos de remuneração para o credenciado, nós estamos mais ou menos em que colocação? A gente está no patamar dos demais. Tá? A gente não... Tanto é que vários prestadores... Gente, aí talvez Minas, que é uma realidade um pouco diferente, vocês me corrijam, tá? Porque aí eu estou falando... Vou pegar a minha realidade, DF. Os prestadores lá elogiam muito o Saúde Caixa. Então, lá a tabela, eu sei que você quer complementar aqui, Bernardo, Dani. Está compatível com os demais. Tá? Agora, a outra questão também, que você falou, a gente, né, tem prestadores que não credenciam. Aí também não vai ser um problema específico do Saúde Caixa. Vou dar um exemplo. A gente tem interior lá do norte. Tem locais lá, o colega abre a reclamação e fala, olha, eu não tenho aqui, não tem nenhum prestador credenciado e tal, e tem médico aqui, só que a gente vai ver um médico não quer credenciar. Não é que o Saúde Caixa ele só quer atender particular. Isso.
Aí, assim, o que a gente faz? A gente tem como, né? A gente tem que garantir o atendimento, seja por meio de um prestador credenciado ou seja por meio de um reembolso para aquela pessoa. Tá? Então, a garantia de atendimento não quer dizer que a gente vai ter um profissional credenciado em todo município que tem um empregado, mas a gente tem que dar para ele o reembolso. Tá? Emerson, quer falar? Quer? Por gentileza. Falou-se aí já várias vezes em plano de saúde. Eu primeiro faço a indagação. Como a administração da Caixa está entendendo o nosso direito à prestação médica, hospitalar e odontológica? É como se fosse um plano de saúde igual a todos os outros que há por aí? Vamos lá. Não é um plano de saúde igual a todos os outros. Tá? Esse aqui, durante várias pesquisas que a Caixa faz com empregados, é o maior benefício. A maioria dos empregados vê o nosso plano como o maior benefício dentro da Caixa. Eu respondo por mim, não sou maioria, mas as pesquisas dizem isso. Então, a gente sabe que o Saúde Caixa é um diferencial para as pessoas, seja aposentado, seja empregado. A gente não se compara a um plano de mercado. Quem nos compara a um plano de mercado é a ANS. Foi isso que eu falei, né, gente? Então, tá. Olha, então, a ANS nos... Ok? O problema é o seguinte, eu vou ser o mais rápido possível. Há pouco tempo veio aqui uma turma para conversar sobre alguma coisa que gerencia essa prestação de atendimento à saúde ao pessoal da União. Fizeram uma assembleia aqui para que a gente nos filiasse lá uma medida que estava tomando. Acabou que a turma toda que estava aqui não quis. Eu até chamo a atenção da associação, aí, da direção da associação, porque ficou-se de convocar outra reunião e não foi feito. E eu quero alertar os colegas, porque eu notei há algum tempo que eu não sei quem, evidentemente, mas a coisa veio lá de cima. Eles estão querendo transformar o nosso direito à assistência médica, hospitalar e odontológica em plano de saúde, para nos julgar na vala comum. E que todo mundo tem que ficar atento, e que isso é um direito decorrente do nosso contrato de trabalho, que, a rigor, não pode ser nem alterado unilateralmente. Ok? Eu aproveito, com a sua licença, uma oportunidade para divertir os colegas sobre isso. É um direito decorrente do nosso contrato de trabalho. E qualquer litígio que houver tem que ser resolvido na Justiça do Trabalho. Obrigado. Obrigada, João Batista. É um direito, é o maior benefício, e o que a gente está fazendo aqui é trazendo informação, justamente para combater essa contra-informação. Quem vem aqui, que fala, que quer transformar e tudo mais. E o que é bacana? É um direito, como a gente falou lá atrás, é um plano gerido por empregados para empregados. Gente, assim como vocês, todo mundo que está lá na GESAP, todo mundo que está na GIPS, quer levar esse plano para a aposentadoria. Não é ninguém de fora. Quem está gerindo esse plano são empregados da Caixa e que querem levar ele para a aposentadoria. Vocês acham que a gente vai cuidar pouco ou vai cuidar muito? A gente cuida muito. Às vezes, as medidas não vão ser da forma que todos querem. Não dá para agradar todo mundo. Mas a gente precisa fazer o que está na legislação. A gente precisa atender algumas coisas. E a gente precisa pensar no futuro também. Porque, dependendo da forma como se levar, o plano não sobrevive, gente. É isso, por isso que a gente fala em sustentabilidade, fala em fiscalização. Justamente com relação a essa parte que você está falando de sustentabilidade, e o que eu vou falar aqui, eu acho que ele vai corroborar um pouco o que você está falando e talvez dar um pouco mais de robustez ao que você está dizendo, em relação à questão do profissional
ou mesmo, o hospital nem tanto, mas o profissional da área de saúde, e que a gente pode fazer um paralelo com nós mesmos. Um profissional, quando ele se forma, ele precisa de atuar no mercado. E a palavra é essa mesmo, ele se sujeita àquilo que o mercado quer pagar a ele. Os planos de saúde, de uma forma geral, com algumas raríssimas exceções, né, que pagam, têm uma remuneração bem diferenciada em relação ao mercado, eles se estruturam financeira e economicamente sobre um valor máximo ou um valor médio de remuneração para uma determinada consulta. À medida em que este profissional da saúde ele vai se especializando, o tempo vai passando, ele faz curso, ele participa de seminário, ele investe na carreira dele e ele passa a ter uma determinada clientela, a partir de um determinado momento, ele não se interessa mesmo economicamente, financeiramente, em atender a um plano de saúde para poder receber o valor que o plano obrigatoriamente tem como teto para poder pagar aquela mensalidade, aquela consulta para ele. Então, é imaginar nós entrando na Caixa com um salário de escriturário básico ou escriturário e etc., e que vamos evoluindo e chegamos num ponto em que somos gerentes gerais, ou somos supervisores, ou somos gerentes executivos, gerentes coordenadores, gerentes nacionais, nós não vamos executar determinado tipo de atividade a partir do momento que a gente se especializa. Aquilo dali não é mais adequado para a gente. Então, eu faço uma escolha. E eu não vou mais atender a um determinado plano. E é muito ótimo, é muito excelente, desculpa a redundância, muito, que um profissional da área de saúde continue atendendo aqueles clientes que foram atendidos pelo plano Saúde Caixa, CACI, Valia, o que for, e não recebam mais clientes, mas mantenha a carteira de clientes deles antiga, porque isso é um processo respeitoso. Agora, plano nenhum vai conseguir com que ele fale assim, eu quero que você atenda um cliente novo da Caixa. Eu sinto muito, não vou. Então, nós vamos reincidir o seu contrato. Perdemos nós, empregados da Caixa, que utilizamos o plano. Então, é uma leitura que, às vezes, precisa de ser falada, é um lado e outro. Ah, não, mas para poder continuar aqui, eu só vou se me pagarem R$200 por uma determinada consulta. Ah, não, eu, empregado, quero um médico excelente, etc. Para poder pagar R$200, nós vamos ter que aumentar a sua mensalidade, ou aumentar a sua coparticipação, porque inviabiliza economicamente o plano. Então, é um pouco do que você falou em relação a essa questão aí geral de credenciamento, não credenciamento, manutenção de profissional, manutenção de hospital, leitura, conferência, etc. Emerson. Deixa eu só uma partezinha, só para não perder o gancho. Obrigada, Emerson, por complementar com tanta, né, propriedade. E tem mais coisa aí, quando você fala, olha, tem mais. Quando a gente, né, chegar a pagar R$200 para um prestador, a gente tem que evoluir também para modelos de remuneração diferentes, por qualidade. Para aquele prestador, a gente vai pagar mais, porque hoje a gente está tudo ali no mesmo patamar, o ruim e o bom. A gente tem que evoluir para identificar quem são esses bons e que tem que ganhar mais. Então, assim, é algo que não é tão simples, mas que está sendo, sim, estudado, está sendo estruturado. A gente tem uma célula lá na GESAP que estuda os modelos de negociação. Vanessa, desculpa interromper. A nossa preocupação aqui é o seguinte, no início, quando foi convocado, o Adeir disse aqui, no início da reunião, questão de tempo. Ok? A Vanessa tem um outro compromisso agora, em seguida, e eu estou com medo dela não dar tempo de terminar o que ela tem que passar. Então, eu gostaria que o pessoal tinha combinado também, o Adeir tinha combinado, que o pessoal fizesse as questões por escrito, que se não desse tempo de responder aqui, ela iria responder pessoalmente, através de e-mail e qualquer outra coisa. Então, a minha preocupação é essa, dá tempo para você continuar nesse modelo ou altera? Tenho mais meia hora. Pois é, gente. Não é melhor a gente esperar ela terminar para a gente ter conhecimento de tudo? Depois, se der tempo, a gente faz as questões? Ok. E o que Vanessa, não for obrigado. Conseguir responder aqui, aí isso, vai mandar. Faz por escrito, passa para nós, que nós passamos para ela. Desculpa também. Aí é com ele, ó. É a próxima tela.
Aí, é por isso que é bom a gente assistir toda a apresentação, senão a gente vai, né? Bom, gente, aqui a gente traz os custos administrativos e operacionais do Saúde Caixa em 2018. A gente falou que o total em 2018 foram 153 milhões. E o que são esses 153 milhões? Tem uma grande parte que é determinação legal. Então, por exemplo, são gastos com auditoria médica. Tá? A gente teve que quase 26 milhões, que são as auditorias médicas. Nós temos a central de atendimento, que também é determinação legal. A gente tem uma empresa que faz o cálculo atuarial. Tivemos aí multas ANS, 4 milhões e 800. Temos também taxa de saúde suplementar, ressarcimento ao SUS, tributos e INSS. Então, tudo isso aqui, mas despesas de pessoal e infraestrutura. O que é despesa de pessoal? A gente teve 70 milhões de despesa de pessoal. São todas as pessoas, empregados da Caixa envolvidos no Saúde Caixa. Aí não é só a GESAP, não é só a GIP, Central de Atendimento, a gente tem também a TI, tem tudo que está diretamente envolvido no Saúde Caixa. Tá? E aí, a gente tem aqui também reembolso dos convênios de reciprocidade. A gente hoje tem 5 convênios de reciprocidade. Câmara dos Deputados, Senado, STF, TRF e TRT Bahia. Esses convênios, eles não são Saúde Caixa, eles têm convênios próprios e eles utilizam a rede credenciada do Saúde Caixa. Tá? Tudo que o Saúde Caixa faz de pagamento, eles reembolsam 100%. Além disso, no ano de 2018, eles ressarciram a Caixa em 8 milhões de custos operacionais, porque a gente tem auditoria médica que avalia os procedimentos dele, a gente, né, tem empregado envolvido na assinatura do contrato com eles, na análise e tudo. Então, assim, gente, não é retirado 1 centavo do Saúde Caixa para esses reembolsos de convênio. Tá? Quando as pessoas falam, o pessoal da Câmara usa o Saúde Caixa e tal. Não, é o convênio deles, eles usam a nossa rede credenciada. E o que significa isso para nós? Além desse reembolso aqui, que, assim, quer queira, quer não, vamos dizer que paga ali a central de atendimento num ano, além desse reembolso, a gente consegue melhores negociações com os prestadores, porque a nossa base aumenta. Quanto maior a quantidade de beneficiários, melhor a nossa negociação. Tá? Bom, a gente traz aqui as despesas assistenciais realizadas versus a projetada com inflação médica. Nessa... Opa! Ai, ai, ai. Só um instante. Ixi, gente. Estou tentando... Ai. Eita. Opa, vai. Estava tentando achar a bolinha aqui. Aqui. Tá. Nessa linha azul aqui, a gente tem a variação do custo médico hospitalar, tá? Ano a ano, desde 2015. E aqui na linha laranja, a gente tem a despesa realizada no Saúde Caixa, a despesa real. Então, o que a gente verifica aqui? Que, apesar dessa variação do custo médico hospitalar, ela, por exemplo, em 2018 estava em 1,92, a nossa despesa, né, realizada ela foi menor do que a projetada. Isso é o quê? Isso é decorrente de negociações, de boas negociações que são realizadas pelas GIPs. Né? Então, tem uma série de ações adotadas aqui para que a gente possa manter a nossa despesa menor, tá? Que aí é também um desafio. Okay? Até porque, com novas tecnologias que vão sendo implantadas e tudo mais, o nosso custo ele só tende a aumentar. A inflação médica ela chega a ser 3 vezes maior do que a inflação oficial. Então, é um desafio que a gente vai ver ali um pouquinho à frente. E aqui a gente vai falar da contabilização das reservas técnicas e de contingência do Saúde Caixa. E aí, até voltando na pergunta do seu Paulo Batista, que questionou o que a direção... João, desculpa, João. Ele nem se reconheceu, ele nem... João Batista. Ó,
Acertei o Batista. Voltando aí o que a direção da Caixa acha, a contabilização ela foi uma grande vitória. Era uma reivindicação dos beneficiários que a gente tivesse acesso ao superávit do Saúde Caixa, e aí, nessa gestão, foi contabilizado, foi levada a importância do benefício, que é o Saúde Caixa para nós, e o presidente topou e está aqui no balanço do Saúde Caixa. Gente, era uma informação que as pessoas não tinham conhecimento. Ela ficava restrita, né, ali, a gestão, a matriz, e, mesmo assim, era algo que não era oficial. Tá? Então, aqui, a gente tem o ACT 2018-2020, que, na sua cláusula 32, fala ali do superávit acumulado, né, da reserva técnica, fala que, caso haja o saldo superavitário, ao final de cada exercício, esse saldo tem que ser acrescido de reserva técnica. Né? E, além disso, também é prevista a constituição de uma reserva de contingência, que ela é 5% das receitas ali do exercício, para uma situação de emergência, enfim, que precise ser utilizada essa reserva. Né? Aqui, a gente tem... Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem o que foi, né, o que saiu no balanço da Caixa. Então, foram estudos que não foram feitos apenas pela área de pessoas, estava a área financeira, risco, jurídico. Ele foi validado por 5 áreas da Caixa e ele foi auditado por auditoria externa, né, que, ao auditar o balanço, né, validou esses estudos. Então, o saldo superavitário que tínhamos em 31/12/2018, 533 milhões. Na próxima tela eu mostro um pouquinho mais. E agora, em 30/6/2019, 470 milhões. Por que está menor? Porque, desde 2016, o nosso resultado, né, o valor das nossas despesas, ele supera o valor da receita. Tá? Então, aquele valor em 2018, ele já foi, pode-se dizer que foi comido uma parte, porque o nosso custo está maior do que a entrada. Né? Bom, então, esse foi o estudo que foi feito. E aqui a gente tem quais são os próximos passos. Né? A gente tem aí um teto de 6,5% da folha de pagamento, que está no Estatuto da Caixa. A gente precisa equalizar a distribuição de despesas e receitas, né, para que a gente possa atender esse teto. A gente tem a adequação à CGPAR, número 23, que ela passa aí por cobrança de mensalidade individualizada por beneficiário, paridade de contribuição limitada ao valor pago pelo empregado, 50-50, hoje o que é 70-30. E aí, por mais que tenham questionamentos, né, na justiça e tal sobre a CGPAR, a gente não sabe se mantém ou se não mantém, é algo, né, que a gente tem que esperar correr. A gente precisa, sim, se adequar ao teto de 6,5%. Tá? Independente da CGPAR, um grande desafio é essa adequação. A gente tem aí no ACT 2018 a vedação do ingresso de novos beneficiários ao plano, o que até pouco tempo não era muito problema, porque a gente não tinha perspectiva de contratação, né, gente? Só que a gente teve agora um movimento de contratação de quase 2.000 empregados, a maior parte PCDs, e que foi criado um benefício de assistência à saúde na modalidade de reembolso para esses empregados e seus dependentes. Tá? Não é porque o Saúde Caixa não quer que eles ingressem no Saúde Caixa. Isso é uma vedação que consta lá no ACT. Tá? Então, a gente criou, esse benefício foi divulgado agora na última sexta-feira. E o que é esse reembolso? Ele contrata um plano de mercado e ele solicita o reembolso, né, da mensalidade que ele pagar, se conforme a tabela do normativo.
Vamos deixar para o final, né? Só para obedecer aqui, que aí tem uma ordem, né? Outras variáveis, né? Como é que a gente equaliza custo, receita e custo? Com uma inflação médica 3 vezes superior à inflação oficial, com a manutenção do pacto intergeracional, redução do quadro de pessoal, que é um problema, que a gente precisa, né, enfim, ter medidas para que a gente supere isso. Transparência dos números do plano, foi isso que foi feito agora. Importância do uso consciente do benefício. Não é uma ação que vai levar a gente à sustentabilidade do Saúde Caixa. Que eu ia falar desse plano, mas não é desse plano, é do Saúde Caixa. Tá? Então, são várias ações. Parte delas, parte da gestão, e parte dela, parte da gente como beneficiário e como fiscal da utilização desse plano. Tá? Bom, aqui é a última tela. Então, aí, como é que vai ser a inscrição aqui das perguntas? Está com vocês. Não. Então, mas aí é para vocês falarem qual que é a ordem, né? Senão, ele acabou de dar um comando que as perguntas precisam ter uma ordem por escrito, eu estou obedecendo. Senão ele briga comigo. Não é um comando, né? É um pedido, né? Porque a gente está preocupado com você. Às vezes você deixa a gente na mão aqui e vai embora, a gente não fica. Mas eu não vou deixar vocês na mão, gente. Então, que isso? Se por uma... Nós vamos passando o microfone. Terminou a sua apresentação? Terminou. Então, a gente vai passando o microfone. Se não der tempo, a gente pede para o pessoal passar por escrito e a gente vai te passar, você responde. Correto? Vanessa, minha fala anterior, eu queria elogiar. Tá? O João falou da questão do plano de saúde, né? Para mim, o plano de saúde da Caixa está entre os melhores do Brasil. Só pela nacionalidade dele, tá certo? Para mim é um diferencial, né? Eu posso não usar, mas eu tenho a alternativa de usar se eu quiser. E amanhã, lá no Albert Einstein, eu vou, ou onde for. Né? Então, esse eu acho um grande diferencial que nenhum outro plano tem. Faz emergência. Você está lá em São Paulo, a Unimed te atende na emergência. Né? Não vai deixar você morrer. Mas, uma consulta, um tratamento, não é assim. Então, esse é um ponto positivo. O outro ponto é o seguinte, a questão da vida. Né? Nós somos chamados sempre às despesas, jamais às receitas. Certo? Fico vendo a inflação médica 3 vezes superior, e veja, tá? Eu não sou contra o aumento de valor da mensalidade do plano, tá? Digo aqui abertamente. Sobe o condomínio, sobe as escolas, ninguém tira os filhos das escolas, ninguém muda de apartamento, ninguém toma providência com as despesas, quer dizer, ninguém, que eu estou generalizando, óbvio. Tá? Então, isso aí, beleza. Desde que considerem também que a nossa inflação da classe média é de 15% a 20%. E não 4%, como a inflação oficial é. Tá certo? Então, tem que achar um denominador. Tá certo? No meu ponto de vista. É isso mesmo. A gente aqui, Léo e demais, a gente não traz aqui uma solução. Que, assim, a solução para isso aqui é aumentar a mensalidade, a coparticipação. Se a gente não tiver outras medidas, essa solução ela vai ser temporária, ela não vai atacar a causa. Então, a gente precisa de várias medidas, ela não passa por uma. A gente tem um conjunto de ações que estão sendo estudadas e estruturadas pela GESAP. Hoje, a nossa maior preocupação é como a gente equaliza, né, isso ali para poder adequar ao teto, tendo em vista que não há a entrada de novos beneficiários, e não há, assim, não tem um impedimento, foi criado esse reembolso de assistência à saúde por um impedimento que a gente tem hoje. Mas a gente não quer que esses beneficiários não sejam do Saúde Caixa. Então, a gente tem que tomar, inclusive, ações para que viabilize que isso seja revisto também. Tá? Claro, tudo né, é uma medida do acordo coletivo, é uma adequação à CGPAR que a gente precisa fazer também, a individualização da cobrança
de mensalidade para que a gente possa ter novos entrantes. Então, assim, são várias ações que a gente precisa adotar. Tá? Mas que a gente entende que simplesmente aumentar a conta para o beneficiário não resolve tudo isso aqui, não. Tá? Bom, Vanessa, por favor, você pode voltar à tela lá com relação à questão dos valores? Não, pode ser nessa. Resultado assistencial. Aí, a partir de 2016, ele começa a se mostrar deficitário, certo? Isso. Nos anos anteriores, ele se mostra superavitário, certo? Se a gente tirar um saldo disso daí, aquele saldo lá de baixo, 17, não é não, né? Porque esse aqui é o saldo antes da correção, né? Tá bom, mas né? isso daí... Isso aqui é o resultado e aqui é o valor corrigido. Não, eu sei, estou falando lá na coluna resultado assistencial, né? Em relação àquilo que formou o superávit, ele é exclusivo de um resultado assistencial, certo? Quando a gente fala de reserva técnica e contingência, que é a mesma coisa, né, de acordo, inclusive, com a CT e etc., a reserva técnica ela é formada independentemente do resultado assistencial. Ela é 5% das receitas. Sobre a receita, eu tiro 5% e formo a minha reserva técnica. Ela não se vincula ao resultado assistencial. Qualquer que seja a interpretação. Uma é reserva técnica, outra é resultado do fluxo financeiro do assistencial. Então, eu não posso apresentar um saldo negativo no assistencial e, com ele, comprometer aquilo que foi formado na reserva técnica, sem antes ter esgotado o saldo positivo no assistencial. Então, assim, tem um conflito em relação aos números, independentemente da interpretação que eu dou ao ACT. Impraticável a gente discutir isso aqui e ter uma solução, ou você... Não é isso. A minha fala é muito mais no registro, olha, isso aqui, leva para lá, você volta e tal. Como é que está isso daqui realmente, né? Me falaram lá em Belo Horizonte que as coisas são distintas, independentemente da interpretação que eu dou. Eu posso interpretar, o que é o assistencial? É isso, 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 isso. A questão do 70-30, isso, isso, isso. Mas a reserva técnica, ela independe da outra situação. Tem mais coisa, mas aí não justifica. Mas aí, se você só lembrar, o que significa, ao final de cada exercício, havendo desequilíbrio na proporção, e pelos titulares será realizado um ajuste. Se a contribuição dos empregados ela tem uma expectativa real, uma expectativa crível, ou seja, eu pego o salário médio, defino lá 2%, mais a contribuição sobre o que usou, então eu tenho um valor X. Quando este valor dos empregados ultrapassa os 30%, o que eu faço? O que é que a Caixa faz? Passou dos 30%. A Caixa ela entra com os 70% para poder fazer frente às despesas que são apresentadas. Ela não faz um pagamento antecipado. O empregado também não faz o pagamento antecipado, mas ele também não faz ele pós-antecipado. Se a gente tivesse um D0, uma linha de partida, o empregado paga adiantado e a Caixa paga pós-antecipadamente. Quando eu tenho uma contribuição do empregado que não corresponde a 30%, que corresponde a mais do que 30%, que ajuste necessário é feito? Como é que é isso? Né? É para levar. É para levar mesmo, porque eu não tenho competência técnica para te responder tudo isso. Não. É para levar em um outro momento aí a gente... Mas eu vou te pegar ali no final e você vai vir, tá bom? Eu vou levar e vou responder, viu, Emerson? Tá bom? E a gente repassa, a associação repassa.
Ok, Vanessa, obrigado pela sua exposição. Está tudo muito claro. A gente sabe, como beneficiários do Saúde Caixa, que ele é um plano muito importante para a vida da gente, nós que trabalhamos muito tempo na Caixa, né? Agora, você falou tem duas coisas que você colocou aí que causam preocupação. Primeiro é que o plano gasta mais do que arrecada. E segundo, que tem que fazer a adequação da CGPA, que todo mundo sabe que ela é mais prejudicial para o beneficiário do que para a patrocinadora, vamos dizer, né? Mas você mostrou uma coisa boa também, que a Caixa que o plano tem reserva contingencial, né, e técnica. Mas por quanto tempo essa reserva mantém o plano? E se cair a contestação judicial que tem da CGPA, e ela tiver que ser aplicada mesmo, né, vai aumentar a contribuição do beneficiário, com certeza, e diminuída para a patrocinadora. Eu acho que é um risco para o plano também. Explica um pouquinho como é que pode as coisas melhorarem para a gente que é beneficiário nesse cenário aí. Tá. Bom, você falou por quanto tempo vai durar a reserva. A gente não tem como prever qual que vai ser o custo, por exemplo, a gente tem uma expectativa, né? Mas a gente não tem como prever qual que vai ser o custo 2018, 2019. Então, a reserva, se não for feito nada, ela dura enquanto ela cobrir, né? Ela se somar as receitas e cobrir a despesa. É isso. Mas isso a gente está falando se não for feito nada, gente. E a gente está trabalhando para fazer uma série de ações para que isso aqui não aconteça. Tá? Para que esse quadro aqui seja invertido, para que a gente tenha mais receita do que despesa. Né? E para o que vem ocorrendo há 3 anos, que agora a gente tem clareza dos números, para que a gente consiga inverter isso. Tá? Vanessa, a Caixa agora gasta 6,5% da folha. Agora não, ainda. Ainda. A tendência do mercado financeiro é acentuar cada vez mais a redução da quantidade de empregados em função de plataformas. Ou seja, cada vez mais vai ficar restrito o montante gasto no Saúde Caixa. Tá? O pessoal, a gente hoje, que é aposentado, 20, 30, 40 anos de Caixa, teve um crescimento ou vegetativo ou profissional que chegou a uma aposentadoria X, que paga valor 5, 10, 15 vezes maior do que quem está entrando na Caixa hoje. E quem está entrando na Caixa hoje não paga 1/3 do que se paga num plano particular hoje para um menino de 20 anos de idade. Hoje, o Saúde Caixa, na minha opinião, tá? Ele é o seguinte: se eu chego com um Fusca no posto de gasolina, eu pago R$1 um litro. Se eu chego com uma Mercedes, eu pago 20. Apesar de ter a mesma gasolina, de ter o mesmo álcool. Então, se quer arrumar o serviço direitinho, em cima daquela contribuição por dependente, ser em cima da contribuição e não pela remuneração. Porque aí é uma valorização da mediocridade. Me desculpe falar assim, mas é isso. Tá? Então, por isso, porque a tendência vai ser redução da folha de pagamento, o governo forçar, independente de ideologia, forçar 50% a 50%, igual é FUNCEF, tá? E a gente que já trabalhou 30, 40 anos, pagar 5, 10, 15 vezes mais do que quem tem 1 ano de Caixa para ter o mesmo serviço. Sendo que, no meu tempo, quando eu entrei, a gente pagava igual. Qual que é o seu nome? Cláudio? Cláudio. Tá. Cláudio, diga. Eu já pedi isso, mas não foi. Abre a opção para quem quiser fazer o débito do Saúde Caixa no contra-cheque da FUNCEF. Facilita a vida da gente. Eu sei que tem um monte de implicação por conta de excesso de débito e tudo, mas tem muita gente que não tem excesso de débito. Então, optar, igual a pessoa tem a opção de ter o consignado ou não, ele ter a opção de optar, porque facilita. Às vezes demora mais a debitar, você fica sem saber, você está contando com saldo na conta e não tem.
Registrado. Bom, vamos lá. Mas com relação à contribuição, né? Acho que você coloca aí muito mais uma questão de justiça, né? De eu pagar muito mais para ter o mesmo serviço. Sim. Tá. Um dos estudos que está sendo feito é o formato do modelo de custeio. Hoje a gente tem esse modelo que vem sendo aplicado desde a criação do Saúde Caixa. Mas, quando a gente fala aqui individualização por beneficiário, são estudos que são feitos, que não quer dizer que essa individualização vai ser por remuneração, não quer dizer que vai ser por idade. Vocês sabem, assim, vocês chutam quantos beneficiários, qual a porcentagem de percentual de beneficiários que tem até 2 dependentes e que a remuneração, ele paga a contribuição de quem tem gente com 10 dependentes. Você acha justo individualizar, então? Então, essa aqui é uma das medidas. A gente hoje tem 55% dos nossos beneficiários que tem nenhum ou um dependente, ou seja, no grupo familiar, ou é só ele, ou são 2. Então, essa é uma das medidas. Tá? Então, esse é um dos estudos que está sendo feito. É uma das respostas que a gente vai precisar dar. Tá? E aí, a gente ainda não tem isso, né, estruturado, enfim, mas a gente tem feito, lá a GESAP tem uma célula que ela tem feito vários benchmarks de mercado e vai aplicar a nossa realidade de empregado. Só que, assim, muitas vezes a gente ouve a bandeira de que individualizar é ruim. Quando a gente fala que 55% das pessoas tem 0 ou nenhum dependente, a gente vê, é ruim para 45%. E, de repente, nem vai ser tão ruim. Mas, para a maioria, vai ser bom. Vai ser mais justo. Tá? Não imaginava? Olha que legal. A gente tem um relatório que vai ser entregue aqui ao final. Tá? O Saúde Caixa ele preparou um relatório de administração do plano. Ele está disponível para todos os empregados no AutoSC, na área logada. Você entra lá, ele está disponível. É um relatório que ele tem tudo explicado, quais são as faixas etárias, qual que é o consumo médio, essa informação de quantidade de pessoas no grupo familiar. É importante. O Saúde Caixa, por ser um plano de autogestão, ele não tem essa obrigatoriedade. Porém, a gente preparou, entregou há 2 semanas, em todas as reuniões dessas, a gente está entregando para a associação. Porque são dados muito importantes que trazem clareza e que trazem, eu acho que até uma perspectiva de justiça, de ver, poxa, então estão vendo isso aqui. O que eu estou falando está sendo visto lá pela gestão. Tá? Então, acessem, está lá no AutoSC na área logada, tem esse relatório lá. Está no AutoSC, na área logada, o relatório de administração. Tá. Não é rápido. Nós vamos conversar depois? Nós vamos conversar depois? É porque naquela tabela lá eu descobri uma coisa interessante. Está faltando uma coluna, né? Faltou uma coluna aí. Qual é o valor da reserva técnica anual? Não acumulada. Qual é o valor da reserva? Uma coluna que apresente o valor da reserva técnica. Só através dela é que eu vou conseguir conferir qual é o valor acumulado, qual é o valor corrigido, aplicando os índices lá da Selic, etc. Então, é uma informação interessante para as outras você avaliar lá, mas a gente conversa depois. Tá bom. Tá bom. Mais alguma pergunta aí? Eu entendi isso. Né? Então, a gente tem que brigar para tirar essa cláusula do próximo acordo coletivo, então.
E a gente tem medidas a serem adotadas, respeitando a CGPAR, para que isso seja convergente com o acordo coletivo e, mudando essa cláusula do acordo, a gente consiga incluir os novos beneficiários, porque é mais receita entrando para o plano. Uma outra questão, tem perspectiva do Saúde Caixa abrir para adesão de outros participantes que não sejam empregado ou aposentado, ou pensionista? Hoje não tem previsão, não tem assim. Não vou dizer que tem um estudo avançado, mas não é algo descartável, né? Como a CACI, por exemplo, né? A CACI faz, né? Não é algo não é algo descartável, tá? Eu queria fazer uma pergunta para os colegas aqui de BH. Por que um atendimento, uma consulta agendada, marcada antecipadamente, com 2, 3 meses de antecedência, é considerado atendimento de pronto-socorro? É o que acontece na unidade da Avenida do Contorno do Mater Dei. Da Avenida do Contorno. Lá marca consulta. Oncologia, você marca consulta. Boa tarde. Como é que é seu nome? Sônia. Ô, Sônia, eu queria que você mandasse para mim isso por escrito, por favor. Ok. Para qual e-mail? Isso, pela central. Isso. Reclame? Isso. Por isso que eu pedi ela para escrever. Vou falar. Vanessa, eu quero só colocar aqui nessa preocupação a gente quanto aposentado, porque a gente sabe dessas mudanças todas que vão acontecer, né, a gente sabe que a garantia que a gente tem do Saúde Caixa no modelo que está vai até agosto do ano que vem, né? E nós, como aposentados, nós estamos, eu falo assim, existe uma ansiedade, porque nós já estamos com problema com a FUNCEF, todo mundo sabe, que nós estamos pagando aí um percentual de 20%, que é descontado do nosso salário FUNCEF. E eu, como aposentada, eu vejo, às vezes, pouca gente aqui, eu acho que tinha que ter muita gente, porque é uma preocupação muito grande nessa mudança do Saúde Caixa, porque como não estão entrando mais empregados para poder contribuir no Saúde Caixa, né, com essa mudança, essas pessoas que foram contratadas, aí, que foram PCDs, elas não têm acesso mais ao Saúde Caixa, é um modelo diferente. E também, né, à medida que nós vamos diminuindo, existe a preocupação de acabar, entendeu? De que vai acontecer com o Saúde Caixa? Eu não sei o que vocês vão apresentar para a gente, né, empregados ativos e os inativos, né, que são aposentados, que eu não sei como é que vocês vão resolver isso, mas existe uma preocupação, sim, desses 50% que nós vamos pagar daqui para frente, a partir do ano que vem, e o que nós vamos pagar de contribuição ali do grupo familiar, como é que vai ficar. Né, eu quero só colocar isso, porque tem que ser bem claro, né, mostrar os números para a gente, porque senão o plano nosso vai ficar inviável. Eu vejo minha tia, que foi aposentada da Fiocruz, que ela tinha o Fioprev e hoje ela é vinculada, eles passaram para a CACI e ela paga um absurdo. Gente, um absurdo que ela paga. Tem 81 anos
e é um valor absurdo que ela paga. Por quê? A Fioprev acabou e eles tiveram que migrar para o Carcia, fizeram lá, e ela paga muito caro. Entendeu? Isso que eu quero colocar, e eu acho que a gente, como aposentado, tem que tomar muito consciência disso que está acontecendo. Gente, qual o seu, qual o seu nome? Qual o nome dela? Qual o seu nome, desculpa? Ellen. Ellen, semana passada, eu não sei se eu devia até ter falado no início da reunião. Semana passada, nós estivemos no fórum da FENACEF, na quinta-feira da semana passada. Vocês assistiram? Alguém aqui assistiu? Vocês... Sério, no que estava sendo transmitido? Sério? Está gravado. Você tentou depois? Mas isso ao vivo, ao vivo. Tenta, não, assiste lá. Eu sei que está lá no Facebook, na página da FENACEF. Foi um dia inteiro de fórum, né? Na parte da manhã teve a FUNCEF e na parte da tarde teve o Saúde Caixa. Estiveram presentes o vice-presidente de pessoas, o Ronei, a Luíse, que é a gerente nacional da GESAP, e eu. E, no final da apresentação, a primeira pergunta que veio, na verdade, era uma colocação. O colega falou o seguinte, que ele fez umas contas lá, né? Fez umas contas e que se a gente aplicar aqui, projetando, a gente aplica isso aqui, ele fez uma conta lá de quanto a gente passaria a pagar de mensalidade. Algo completamente inviável, né? E o que foi colocado? Gente, a gente está falando de um cenário que, se isso for feito, se isso acontecer, mas nada for feito. E esse é o cenário posto. Aí, de fato, as contas lá que ele fez seriam mais ou menos aquelas. Então, o que a gente está trazendo são várias ações que estão sendo realizadas e várias outras que vão ser realizadas para que isso não aconteça. Porque não é interesse da gestão, da direção de ninguém, que esse plano, que o Saúde Caixa acabe. Tá? Então, isso... Eu já falei tudo aqui. Isso é todo, não é uma ação, é um conjunto de ações. Tá? Isso mesmo. Léo, e assim, eu fico muito feliz. Ela falou que está vazio aqui. Semana passada eu fiz uma reunião em Brasília, eu achei que ia estar lotado, tinha 6 pessoas. Eu fiquei frustrada pelo seguinte, porque as pessoas ouvem tanto e tal e não se interessam em vir saber. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Pode me encher de perguntas. Eu queria ter até 7 horas para ficar aqui, só que eu tenho voo daqui a pouco. Ah, tá. Tá. Você não sabe, Emerson. Tem que ter autorização do VP para trocar de pastor. Linoso, Vanessa, você ainda tem algum tempo ou tem que encerrar? Tem que encerrar, né? Gente, pode falar, desculpa. Não, eu queria só alertar 2 coisas. Primeiro, eu chamo de Suzana, mas é Olina, né? Reclamou que não está conseguindo ouvir lá a gravação do fórum. Eu estava também no fórum, assisti a FUNCEF cedo. Agora, infelizmente, ocorreu lá o que ocorreu aqui, o que a gente pede. Gente, as perguntas, as questões, falar no microfone, porque a gravação que vai ficar no nosso Face, para vocês assistirem, tudo que foi perguntado sem microfone, ninguém vai ouvir. Ok? Então, só um alerta. E passar para você, então, encerrar. Qualquer questão que vocês quiserem, que não foi respondido, não pôde ser respondido, pode passar para nós aqui da EA, que nós vamos encaminhar para a Vanessa e tem certeza que ela vai mandar. Agora, é evidente, né, que vocês identifiquem e coloquem o e-mail, né, para ela mandar. Né? Ok? Então, pode encerrar. Gente, então, assim, eu quero encerrar, quero agradecer a vocês que estão aqui presentes, quero falar que as preocupações que vocês trazem são importantes para a gente e são preocupações nossas também. Já falei, mas eu vou repetir. Tá? Olha, não estou mentindo, porque eu quero levar esse plano para a aposentadoria. Gente, eu tenho um filho pequeno.
eu tenho um filho de 4 anos. Vocês acham que eu quero muito ou demais que esse plano continue da forma que ele está? Então, o que a gente está fazendo, os empregados que trabalham com saúde caixa, eles têm verdadeira paixão pelo que fazem. Eu fiquei na Caixa, gente, por conta do saúde caixa, porque meus pais são meus dependentes. Né, então, assim, quando eu tomei a decisão de ficar na Caixa, eu avaliei... Por favor. Porque Brasília, gente, Brasília é só concurso público. Quando eu entrei há 14 anos na Caixa, eu falei, vou ficar um tempinho. E aí eu fui vendo tanto de benefício que essa empresa me trazia, que não bastava eu passar num concurso melhor trocando salário. Porque os benefícios que eu tinha aqui, eu não ia ter em lugar nenhum. Então, o que eu tenho na Caixa, o que esse plano me fornece, eu não teria em lugar nenhum. Então, hoje, eu fico muito feliz de estar trabalhando com esse plano. Por mim e por todos nós que precisamos dele. Desculpa me emocionar, não era intenção. Vanessa. Ô, Vanessa, sobre essa parte de pai e mãe usar o saúde caixa, né, eu tenho uma parte, lá no início, quando eu... Gente, só um minuto. Quando eu entrei para o INSS, saí do INSS e fui para a Caixa, a FUNCEF administrava o PAMES. E eu fui para Brasília para ajudar a elaborar o manual do PAMES. E meu pai e minha mãe eram meus dependentes no INSS. Então, nas reuniões lá, eu falei, gente, vamos colocar aqui, então, os pais e mães sem renda que possam ser tirados. E isso foi aprovado na época da FUNCEF e veio. E meus pais me foram meu dependente de saúde caixa, até que meu pai conseguiu uma aposentadoriazinha rural, de meio salário, eu o tirei, porque ele já tinha vinculação no Então, né, são essas coisas. Nós é que construímos esse plano, então nós temos que defender, cuidar dele, como a gente cuida da nossa casa. Obrigado, viu, mais uma vez. Ô, gente, agora só um minutinho aqui da atenção. Suas é o seguinte, nós estamos com um assuntozinho aqui, coisa rápida, a respeito de uma proposta que está circulando aí da FUNCEF sobre o desconto de equacionamento sobre o 13º. Tá? Só um minutinho, por favor. Então é o seguinte. Pessoal, Vanessa, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? A EA agradece e a gente está aqui à sua disposição, se precisar da gente. Eu tá? também, tá? A gente vai estar aqui. Ok? Obrigado a todos que compareceram e vou passar para o Odeir, que ele vai terminar. Hein? Tá. Vamos aproveitar e fazer um lanchinho aqui, né, gente? Colaboração da EA. Gente, então vai ser rápido, é o seguinte, porque a gente tem sido questionado aqui a respeito dessa consulta que a FUNCEF vai fazer sobre esse desconto dessa parcela de equacionamento sobre o 13º. Bom, na realidade, né, a gente não devia ter nem equacionamento, porque nós não demos causa a esse rombo que fizeram nas nossas reservas. A gente pagou durante mais de 30 anos e agora temos que pagar aí, né, por má gestão ou... né, com gestão, né, de gestão de dinheiro. Então, nós fiz só uma coisa rapidinha aqui. Pode mostrar. Então, o que busca esse objeto dessa pesquisa? Excluir a cobrança do desconto da parcela relativa ao equacionamento sobre o 13º, pago pela FUNCEF. Diluir o desconto da parcela nas 12 parcelas mensais. Período a partir de 2020 e até o fim do equacionamento, né, que a gente espera que seja breve, mas andar correndo. Então, o que acontece? As consequências da mudança. A antecipação de desconto da parcela sobre o 13º, alteração do percentual, ou seja, aquilo que a gente ia pagar lá no fim do ano, a gente vai já começar a pagar janeiro, fevereiro, março e tal. Então, o percentual, para nós que somos saldados, ele salta de 19,53 para 21,16, ou seja, um acréscimo percentual mensal de 1,63, multiplicado por 12, dá o 19,56. O que vai acontecer?
maior comprometimento da liquidez mensal, ou seja, se a gente está ganhando pouco, vai receber menos ainda, porque vai estar descontando essa parcela. E, com consequência, ainda mais consignável do aposentado, que a gente mexe, eu atendo o dia a dia dos aposentados, uma grande maioria não tem nem margem consignável. Então, isso aqui vai ser, a gente vai estar o quê? Antecipando receita para a FUNCEF. Quem é não saldado, as tabelas saem do 19,12 para 9,12 para 9,88, é por faixa salarial que eles pagam lá. De 15,20 passa para 16,47 e acima do teto de 42,31 para 43,85. Também é a mesma coisa. Você vai aumentar o desconto mensal, vai reduzir já o líquido. No meu caso, que eu tenho um desconto médio aí de R$ 1.800 de equacionamento, significa 150 a menos no meu contra-cheque todo dia 20. Eu vou estar antecipando receita para a FUNCEF. Se fosse eliminar, não vai ter sobre o 13º, é uma coisa. Agora, diluir... como é que vai ser o processo? Realização de pesquisa no autoatendimento da FUNCEF, usando o login e a senha que hoje já tem para fazer aquele autoatendimento. O período vai ser de 18 a 25, público-alvo são cerca de 66 mil aposentados, ativo e aposentado. Para a pesquisa ser válida, será necessário que 35% do público-alvo manifeste e que, no mínimo, 60% dos votos seja favorável à mudança. Processo. Qual os passos? Realização de plebiscito. Se for aprovado no plebiscito, vai para os órgãos colegiados da FUNCEF, o CD da FUNCEF, o CD da Caixa, o Conselho de Administração, toda a burocracia interna das duas empresas. E se aprovado no plebiscito, na FUNCEF e na Caixa, vai para a SEST, que é a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Então, você tem um processo para valer para o ano 2020, ou seja, esse 2019 já não tem. Posição da EA, que a EA já posicionou contra. Pelo estudo apresentado, a AMG entende que alterar a forma de cobrança do equacionamento sobre o 13º, diluindo nos pagamentos mensais, é sacrificar ainda mais os participantes. Nossa posição é de manter o desconto na forma atual. Então, a hora que vier a pesquisa, você vai dizer se você manter ou alterar. É livre, né? Todo mundo fala, não, eu quero alterar. Então, se o alterar for vitorioso e passar por todas aquelas instâncias, no contra-cheque nosso, no exercício seguinte, vai começar em janeiro, já tendo um desconto maior. Janeiro, fevereiro, março, né, até chegar lá em dezembro. Se eu votar para manter o que está, que já está ruim, mas né, vai manter o que está, o desconto sobre vai ser sobre o 13º lá em novembro, na hora que receber aquela parcela extra de salário. Então, esse é a informação, ou seja, eu, né, como especialista que sou em previdência complementar, seguro, capitalização, eu prefiro pagar o meu coisa lá em novembro. Da mesma forma que o imposto de renda, eu mantenho lá na FUNCEF duas rendas separadas, INSS e FUNCEF. Então, eu recolho 2 impostos de rendas menores. E vou fazer o ajuste com o leão lá em abril do ano que vem. Se eu fizer porque junto, já vou pagando mais todo mês. Então, é o mesmo raciocínio. Fazendo dessa forma de diluir, é estar antecipando o pagamento de uma despesa que você só vai realizar em novembro, quando você receber o montante. Obrigado.